Eu estou aqui representando a Sol nesse nosso bate-papo que vai abordar a retomada da economia. A ideia aqui é, apesar da gente estar num cenário bastante complexo, é falar de retomada, é falar de futuro e, enfim, eu acho que nós temos aqui a sorte de ter grandes profissionais conversando comigo, né, sobre, principalmente, dentro dos contextos que vocês estão vivendo hoje, que são segmentos completamente diferentes, quais são as principais iniciativas que vêm à tona, né? Então, gostaria também de apresentá-los aqui. Vou apresentar primeiro o Augusto. E Augusto Lemos. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado, Renato, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer enorme recebê-lo. O Augusto tem uma trajetória muito sólida dentro do mercado de alimentos, né, Augusto? 20 anos de Mondelez, onde ele chegou a ser presidente da Mondelez no Brasil e agora está à frente da Cargill Foods, como diretor-geral da Cargill Foods para a América do Sul. Obrigada pela sua participação, Augusto. Mais uma vez, prazer enorme. Acho que vai ser uma excelente conversa hoje. Ótimo. O Ciro Gazola, que também tem uma trajetória muito sólida em bens de consumo, né? Ciro trabalhou na Procter & Gamble, aí, uma carreira muito consistente por mais de 20 anos, e depois disso esteve à frente da Philips, da divisão de consumo, e depois também foi presidente da Mondelez para o Brasil, e está há quase 4 anos dirigindo a Caloi, que foi adquirida também por uma empresa internacional, então faz parte do grupo da Dorel Sports. Ciro, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Renata e o time da Sol, e obrigado aqui, Augusto e Silvio, por estarmos juntos. Vai ser bem rico. Muito bom. Silvio, o Silvio aí é um grande profissional da indústria da tecnologia, né, Silvio? Acho que você é um ícone dessa indústria, com toda a trajetória desenvolvida nesse mercado, aí com muitos anos Motorola, foi vice-presidente da Samsung, da divisão de Consumer Electronics e Telecom, e também foi presidente da Lenovo, e hoje está à frente da Ally Brasil, que é um grande distribuidor de tecnologia, uma investida do Advent. Muito obrigada também pela sua presença. Obrigado, Renata, obrigado pelo elogio. Um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos, Augusto. Prazer estar aqui. Bom, então eu queria aproveitar que nós temos, então, esse grupo diverso, né, de segmentos, como eu falei inicialmente. A gente sabe aí que no primeiro momento dessa pandemia toda, dessa crise, no último mês, todo mundo teve muito envolvido nos seus comitês de crise, em cuidar dos seus colaboradores, tanto no aspecto pessoal, na segurança física e mental dos colaboradores, e tiveram também muito envolvidos com caixa, com essa gestão do dia a dia. Mas eu queria retomar um pouco, queria falar de retomada. Queria falar primeiro como é que tem sido esse momento para vocês, e depois, na sequência, quais são as principais estratégias que vocês estão desenvolvendo nas indústrias em que atuam para a retomada da economia. Queria começar, então, com você, Ciro, falando um pouco desse mercado esportivo, esse mercado que tem estado em alta, a gente vê todo mundo na bicicleta, né? Como é que tem sido esse momento para você? Obrigado, Renata. Primeiro, é um prazer estar aqui falando em nome do nosso time Caloi, Dorel Sports. A Caloi tem 123 anos de história no Brasil, uma marca que faz parte da vida de todos. E realmente, os últimos anos, depois que nós passamos 2015 a 2017 pela crise, 2018 e 2019, significou uma retomada. E não só para a Caloi, mas também para a indústria de bicicletas. E eu falo aqui também em nome da indústria, porque sou o vice-presidente do segmento de bicicletas para a Associação de Duas Rodas do Brasil, a Braciclo. Então, eu digo que esse momento, os últimos 2 meses, tem sido bastante impactante para toda a indústria. A realidade, como você colocou no início, o que está acontecendo? Bom, nós decidimos focar na nossa empresa, foco em 3 grandes pilares,
desde que começou a crise, há 2 meses e meio atrás, primeiramente colocando como prioridade as pessoas. Então, estamos hoje, desde que começou, com um foco muito grande, migramos toda a nossa organização para home office já faz mais de 1 mês e meio, e estamos focados há mais ou menos 1 mês, fizemos uma paralisação temporária na nossa fábrica em Manaus, a principal fábrica, mais de 500 colaboradores que estão, nesse momento, num processo de layoff temporário, e realmente dependendo do que vai ser a retomada, a situação de Manaus, que todos estão acompanhando, e a retomada da demanda. Mas a prioridade desse pilar é cuidar das pessoas. Número 2, cuidar do caixa, que eu acredito que vai ser congruente com todas as participantes aqui, a importância de nós estarmos atuando sobre toda a cadeia, junto aos nossos clientes, aos nossos fornecedores, buscando fazer uma gestão de despesas consciente e navegar essa realidade, a proximidade com os bancos, linhas de crédito e tudo que é fundamental para nós navegarmos esse período, principalmente de abril, maio e junho. E, por último, terceiro pilar, trabalhar muito próximo com os nossos canais de clientes. Para você ter uma ideia, nós temos uma amplitude nacional, todos os estados do Brasil, atendemos 7 canais de distribuição, e a realidade que nós vimos nesses últimos mês e meio, 2 meses, é complexa, porque, de um lado, nós temos todo mundo falando, né, que a realidade do varejo online ele tem se desenvolvido e eles têm nos ajudado no sell-out de bicicletas, mas nós temos vários outros varejos, os Sporting Goods, Decathlon, Centauro, que são clientes relevantes nossos, as redes eletro nacionais, regionais, lojas de departamento, bebê, todas, a grande maioria fechadas. Então, o trabalho próximo com eles, também motivando o foco em sell-out, tem sido fundamental. E para nós, o mais importante nesse ciclo tem sido também a proximidade com as pequenas lojas. Nós atendemos uma quantidade significativa no Brasil de lojas de bike shop e bicicletarias, e que em todos os estados. E essa proximidade, esse trabalho de atendimento, alavancando também a nossa operação logística para continuar o abastecimento, não foi fácil da crise, tem sido fundamental para a gente estar conseguindo até navegar nesse momento um resultado menos pior do que nós imaginávamos que poderia acontecer. E falando em nome de toda a indústria, é o que está acontecendo, né? São as dúvidas em relação ao que vai acontecer com a demanda estrutural da nossa indústria, até quando irá o confinamento. Então, é um momento, o nosso foco está sobre esses 3 pilares, e daqui a pouco eu volto e nós falamos um pouco sobre o que vamos fazer pós-crise, né? Qual vai ser o foco olhando para frente para essa saída da crise. Perfeito, ótimo. Muito obrigada, Ciro. Augusto, conta um pouco para nós como é que tem sido a realidade na Cargill, né? A Cargill que tem vários negócios, e mesmo dentro do business que você é responsável, o negócio de alimentos básicos deve estar crescendo, mas tem também o mercado de food service, que a gente sabe que vem sofrendo. Conta um pouco como é que tem sido isso para nós. Obrigado, Renata. Antes de nada, falando de Cargill, é uma empresa global, muito grande no mundo das commodities, mais de 155 anos de história, presente em 70 países, aqui no Brasil desde 1965, e eu lidero a divisão de alimentos, que tem 3 componentes: a venda ao varejo, com marcas muito conhecidas como Lisa, Pomarola, Elefante, o negócio de B2B, nós vendemos óleos e gorduras para a indústria de alimentos em todo o Brasil, grandes empresas globais, locais, e também temos um negócio de food service, atendendo as cadeias da mesma forma, cadeias globais e cadeias locais, assim como operadores e restaurantes independentes. Nós já vínhamos acompanhando, sendo uma empresa global, nós já vínhamos acompanhando os desdobramentos na Ásia, e no momento que avança na Europa, nós nos demos conta que era muito provável a chegada nas Américas. Então, nós criamos comitês de crise, tanto globais, regionais e locais, e a primeira grande medida foi, muito parecido com o que o Ciro comentou, tomar conta das pessoas. Então, as pessoas em primeiro lugar,
ainda mais numa companhia como a nossa, onde colocar as pessoas em primeiro lugar é um dos valores, e isso foi muito bem feito, priorizando não só o trabalho remoto, os cuidados dentro das nossas áreas fabris, logísticas, com terceiros, provendo, diria, um ambiente o mais seguro possível para que todos pudessem dar continuidade às suas operações. Nós vimos como negócio o mês de março muito forte, mês de demanda, muita preparação, é a fase inicial da quarentena, as pessoas vão no supermercado, fazem suas compras de abastecimento, e isso puxou bastante a demanda dos nossos produtos em todas as linhas, e foi um mês bastante forte no geral. No mês de abril, nós já começamos a ver a população no seu modo de quarentena, e aí você começa a ver uma estabilização nas vendas do varejo, e realmente uma queda significativa na venda do canal food service, o que era esperado, uma vez que os restaurantes, shopping centers estão fechados pela questão do isolamento social, e isso é um fenômeno que aconteceu em várias partes do mundo. Hoje mesmo, pela manhã, nós estávamos reunidos com um grupo global, meus pares, que são os líderes dos outros países, América do Norte, Europa, Índia, Malásia, e nós já estamos capturando aprendizados que vêm, por exemplo, da China, de uma China pós-Covid-19, e muito parecido à tendência do que vem acontecendo, muito forte no varejo, a redução do food service. Então, o mundo da inclusão digital foi uma tendência em todos os países, e a gente acredita que é algo que veio para ficar e vai ter aí seus desdobramentos no pós-evento. Então, em linhas gerais, cuidar das pessoas, número 2, continuar servindo aos clientes, nossas fábricas continuaram operando, nosso time comercial ativo, e conseguimos levar o nosso propósito de liderar a nutrição do mundo de forma segura, responsável e sustentável. E terceiro, a gestão, obviamente, financeira do caixa em toda a cadeia, desde suprimentos, nós temos muitas matérias, e a proteção do capital. Então, perfeito. É isso. Eu devolvo para você, Renata. Então, voltando aqui, queria passar a palavra para o Silvio. Silvio, por favor, conta um pouco para a gente. E eu acho que você também, né, está vivendo uma realidade que tem aí um negócio que deve ter crescido muito, que é a venda dos notebooks, enfim, já que o consumo aumentou, mas, por outro lado, o varejo, que vocês também são varejistas, que se encontra fechado hoje. Como é que tem sido essa realidade, Silvio? Legal, obrigado, Renata. Antes de falar um pouquinho da realidade, como a Light é uma empresa que ela não é muito conhecida pelo público em geral, só contar os 3 pilares da nossa empresa. Nós somos um distribuidor de eletrônicos, televisão, computadores, smartphones, videogames, compramos os fabricantes e distribuímos para 1.500 varejos no Brasil. O nosso segundo pilar, nós somos um varejista físico, nós temos 150 lojas, sempre com a bandeira de alguém. Nós somos o maior franqueado Samsung no Brasil, temos mais de 100 lojas Samsung, dessas que você vê no shopping center. E temos um terceiro pilar, que é o nosso pilar digital, onde nós temos um varejo digital e vendemos planos de telefones celulares online. Nós somos o maior vendedor de planos hoje no Brasil. Então, a crise, ela se abate nesses 3 pilares de formas diferentes. No caso da distribuição, que nós sofremos muito na venda de smartphones, por outro lado, ela foi compensada por uma enorme demanda de 2 categorias de produtos. Primeiro, os produtos para que você tenha um home office na sua casa, basicamente computadores, monitores. E uma segunda categoria de produtos, que são os produtos de entretenimento. Nós vimos um crescimento da venda de televisão e de videogames. Então, claramente mudou o perfil de compra da metade de março para cá, quando começou o isolamento social. O nosso pilar de varejo, esse sim é o pilar que mais sofre. Nós temos, das nossas 150 lojas, nós temos 147 delas fechadas, então ali o impacto é bastante grande. E o terceiro pilar, o online, a gente está vendo um crescimento significativo. Se a gente comparar nossas vendas online deste mês contra o mesmo mês do ano passado, a gente cresceu mais de 3 vezes. Então, a crise se abate de formas diferentes nos 3 pilares. O que nós fizemos
uma receita muito parecida com o que o Ciro e o Augusto acabaram de expor. Nós criamos um comitê de crise, que ele ainda está trabalhando, a gente se encontra todo dia às 9 horas, nós temos o nosso call e a gente toma as ações, em primeiro lugar, relacionado às pessoas, que foram as primeiras ações que a gente tomou. Nós estamos em home office desde o dia 19 de março, e tivemos que preparar rapidamente para que toda a nossa empresa pudesse trabalhar em home office. Nós temos um call center, o call center não estava preparado para isso, então tivemos que fazer uma preparação muito rápida para que todo mundo pudesse ir para o home office. O segundo, obviamente, o caixa, tomamos todas as medidas possíveis e necessárias para que a gente passe por um período de crise que nós não sabemos exatamente quanto tempo vai ser. E esse comitê de crise que nós conversamos todos os dias focou muito também na comunicação com os nossos funcionários. Então a gente tem uma comunicação muito intensa, criamos um Instagram dedicado a isso, temos lives, 3, 4 lives por semana com assuntos diferentes, procuramos manter toda a rotina de governança que a gente já tinha, mas de forma agora, de forma de home office. Então, uma estratégia de comunicação bastante forte com os funcionários, para que a gente mantenha a unidade, para que quando a gente voltar, a gente continue com o mesmo espírito de time que tivemos até agora. Ótimo. Ótimo. E eu queria aproveitar e já deixar a palavra com você, Silvio. Vamos pensar, então, queria que você contasse para nós, quais são as estratégias que vocês estão desenvolvendo para a retomada? Bom, vamos lá. Agora a gente tem o nosso War Room, então, todo dia de manhã, 9 horas da manhã, nos reunimos, decidimos as ações de impacto imediato, e agora nós criamos um outro time que nós estamos chamando de Win Room. Como é que nós vamos sair dessa crise de uma forma mais forte do que a gente entrou? Quais são as etapas para a gente sair delas? Então, vou elencar alguns dos fatores que a gente tem discutido e tem desenhado um procedimento para a volta. O primeiro fator, novamente, é a preocupação com as pessoas. Como é que a gente vai trazer essas pessoas de volta? Então, estamos desenhando como nós vamos manter o isolamento social dentro do escritório. Então, faremos revezamento. A cada dia, só 50% dos funcionários estarão presentes. Estamos fechando as zonas de convivência que nós temos dentro do escritório. Estamos trazendo material de proteção pessoal e será de uso obrigatório para todo mundo. E quando a gente pensa em lojas, nas nossas 150 lojas, a gente também precisa pensar como é que a gente vai atuar ali. Então, nas lojas, estamos desenhando um número máximo de clientes dentro das lojas, e dessa forma a gente protege os nossos funcionários, os nossos clientes, protegendo, higienizando todos os itens possíveis dentro da loja. Então, esse Win Room, a primeira ação que eles estão fazendo é desenhando como trazer as pessoas de volta de uma forma o mais seguro possível. O segundo, a segunda parte desse Win Room é pensar que consumidor que nós vamos encontrar agora. Então, o consumidor mudou. O consumidor que não estava acostumado a comprar online, está comprando online hoje, e muito provavelmente, quando a crise passar, ele já não é mais o mesmo de antigamente. Agora ele vai ter a opção online, offline, e vai estar habituado com as duas. Uma coisa que a gente fez durante esse período, estamos fazendo, é criando outras formas de vender. Então, eu contei para vocês que das nossas lojas, a maioria delas estão fechadas, mas a gente buscou maneiras alternativas das lojas funcionarem sem estarem abertas. Eu vou dar só 2 exemplos aqui. Hoje, se você entrar no Rappi, você vai encontrar loja Samsung, desde que você esteja a X quilômetros de um dos shopping centers. E, na verdade, somos nós, é a nossa loja Samsung do Shopping Morumbi, por exemplo, que agora funciona como um centro de distribuição. Nós temos um vendedor lá, você compra pelo Rappi e a gente entrega na sua casa. O segundo exemplo, nós pegamos parte dos nossos vendedores e eles se tornaram social sellers. Então, eles acessam a nossa base de consumidores, falam, olha, eu sou aqui o seu vendedor do Shopping Eldorado, se você precisar de alguma coisa da loja Samsung, eu estou à sua disposição, e a gente vende outra vez usando as lojas como centro de distribuição. Então, a segunda ação do nosso Win Room é como é que a gente vai tratar o consumidor de agora em diante. E agora o consumidor está acostumado a comprar via WhatsApp, via Rappi, fisicamente, de todas as formas.
E a terceira iniciativa desse Win Room é o que a gente precisa para atender esse consumidor agora. Obviamente, a gente precisa de um marketing diferente, a gente precisa de uma logística diferente, e a gente precisa, acima de tudo, ter um time de vendas treinado para todas essas novas soluções que foram criadas devido à pandemia. Então, o Winroom está trabalhando nisso, trabalhando como é que a gente traz as pessoas, os clientes de volta de forma segura, como é que a gente trata esse novo consumidor e como é que a gente tem um time preparado para lidar com essa nova realidade. E vocês tiveram que também mudar a logística. Tem uma pergunta aqui do Fernando Maranhão, como é que vocês fizeram com a logística? A nossa logística, como nós já tínhamos uma loja online, nós já estávamos preparados para vender ou em grandes quantidades, que é quando a gente vende para um varejista, ou unitariamente, quando a gente vende para o consumidor final. O que nós tivemos que fazer foi preparar, primeiro, a nossa logística para um pico de demanda online, que ele exige muito mais da logística, você embarca unidade a unidade. Número 2, nós precisamos preparar em todas as lojas, elas agora têm um pedacinho de logística. Porque quando você comprar no Rappi, se você mora perto do Shopping Vila Lobos, o telefone que você comprar, ele irá da loja Samsung do Shopping Vila Lobos. Então, essa loja Samsung agora, ela é um mini centro de distribuição. Então, ela tem que preparar o item para ser entregue para o Rappi, nesse caso, para entregar para o consumidor. Então, a gente teve que fazer uma pequena adequação em todas as lojas, onde elas viraram centro de armazenamento e de distribuição. Perfeito. Ótimo. Eu queria aproveitar e passar a palavra aqui para o Ciro. Ciro, a gente tem visto, né, que a bicicleta é uma tendência, inclusive em outros países da Europa. Você dividiu comigo aí o governo francês estimulando fortemente a volta ao trabalho de bicicleta, né? Quais são as ações estratégicas que vocês estão tomando aí para esse retorno? Olha, é muito similar ali a um pouco do que o Silvio estava falando. Nós também adotamos o trabalho ligado ao War Room. Eu já gostei da ideia do Win Room, apesar de a gente ter uma outra, diríamos, nomenclatura, porque no nosso caso, tudo está ligado, e eu estou vestindo a camisa aqui, ao nosso propósito, que é de mover pessoas para um mundo melhor. Esse é um propósito, um trabalho que esteve ligado à renovação de estratégia nosso há pouco menos de 2 anos atrás. E tudo que a gente faz, a empresa está ligado à cadeia não só hoje das nossas pessoas, dos nossos clientes, dos nossos fornecedores e também ao governo. E eu chego lá porque eu vou dar esse exemplo da questão da França quando eu falar do pilar número 4. Voltando aqui, a gente está pensando nesse período, o que vai acontecer depois da crise, primeiramente pensando nas pessoas, porque inclusive esse momento nos pegou no meio do contrapé de uma mudança e unificação da nossa sede em São Paulo. Nós temos um centro de operações do interior e uma sede em São Paulo, estamos mudando por uma sede integrada, e aí hoje a preocupação já é muito ligada a como vamos, né, iniciar na sede com preocupações sobre convivência, né, social, distanciamento, todas as políticas, o deslocamento das pessoas entre os diversos modais. Então isso, nós já temos um time que está trabalhando sobre isso, e em paralelo também com a nossa fábrica. Em questão agora de poucas semanas, o time lá está retomando. A Caloi é uma empresa que há mais de 40 anos está presente no Polo Industrial de Manaus, um dos maiores polos, né, de indústria do Brasil, e nós temos semanalmente fazendo checkpoints também com as associações de lá e com o próprio governo do Amazonas. Acho que todos estão vendo a realidade pelo qual Manaus e a área metropolitana está passando com relação à crise. Então, é a nossa preocupação também cuidar dos funcionários e essa retomada. Esse é o número 1. Número 2 está ligado à nossa cadeia de clientes. E aqui eu vou usar um exemplo. Nós temos uma relevância, a gente atua, eu não vou entrar em números, mas uma quantidade significativa de clientes de bike shop, de bicicletarias, lojas pequenas, muitas das quais, a grande maioria, que só trabalhava com a loja física e não tinha uma capacitação de venda online. Então, nós estamos nos preparando e buscando agora a agregar
para essas lojas um apoio através do nosso time para criar as capacidades para eles criarem o próprio site digital e a gente entrar com soluções com parceiros financeiros de financiamento também, para que isso possa ser uma alternativa. Então, é a Caloi sendo uma fornecedora, mas uma prestadora de serviços em virtude dessa nova realidade. Então, nós vemos isso como uma oportunidade importante visando o futuro, além de trabalhar com todos os outros canais que eu mencionei, nessa retomada, na reabertura, em ter um portfólio de produtos cada vez mais adequado entre nós temos algumas marcas do grupo no Brasil, além da Caloi, a Cannondale, a GT, a Schwinn, marcas importantes do cenário de bicicletas no Brasil. O terceiro pilar vai para fornecedores. Aqui, a nossa indústria de bicicletas ela depende de uma base de fornecedores que são internacionais, mas também nacionais. E a gente vai ter que trabalhar numa aceleração não só de agilidade para atender a demanda, porque hoje um dos grandes questionamentos é o que vai acontecer depois da crise, no terceiro e quarto trimestre, com a aceleração ou não. E se essa aceleração ou essa retomada vier, vai ser necessário uma agilidade muito grande da cadeia de fornecedores e também trabalhando conosco sobre o impacto da moeda. É só nós vermos o que está acontecendo. Nós iniciamos o ano com R$4, estamos hoje a 5,50, 5,60, uma grande volatilidade. Então, como trabalhar junto à nossa cadeia para evitar que o consumidor pague essa conta? Isso é um grande desafio que temos, estamos atuando sobre isso. E, por último, entra o pilar governo. E aqui entra o meu papel, chapéu, abracículo, com a associação, com os nossos associados, todas as indústrias que fazem parte do nosso polo industrial de Manaus, que é um trabalho de mobilizar o governo. Hoje, vocês têm visto, e eu proponho aqui, todos que estão participando, que vejam no YouTube ou na internet em geral, os exemplos de países como a França, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, Austrália, assim, diversos, o norte da Itália, exemplos de governos que estão comprometidos em priorizar o uso da bicicleta voltado como um meio de transporte seguro, como um meio de transporte que permite, né, o distanciamento social. Inclusive, o exemplo da França, que a própria mídia destacou no final dessa última semana, em que o governo está apoiando empresas a incentivarem uma contribuição individual aos funcionários de € 400 para cada um, que pode ser dedutível do imposto de renda da empresa. E investindo também na infraestrutura de ciclovias e de deslocamento e transporte. Esse é um grande exemplo para o Brasil. Nós já estamos há algumas semanas atuando junto à Prefeitura de São Paulo, governo de São Paulo, para tentar, né, como um exemplo para todos os outros governos estaduais do Brasil, de adotar uma ação similar. Honestamente, a reação não está tão rápida como nós gostaríamos, mas nós vemos, sim, existe uma grande oportunidade para o Brasil dar exemplo agora, e o meio de transporte, a bicicleta, é uma dessas alternativas. Ciro, gostaria de aproveitar para fazer algumas perguntas aqui dos nossos convidados que estão nos assistindo. Então, o Eduardo Rodrigues nos pergunta com relação aos lançamentos, né? Se vocês irão lançar novos produtos ou se vocês irão aguardar. Não, muito. Sim. Continue, por favor. Total. Assim, o pilar inovação faz parte desse guarda-chuva. E no segundo semestre, uma das alternativas para a gente acelerar a saída dessa crise é garantir que nós vamos até aos nossos ciclistas, os nossos consumidores, com produtos que, né, satisfazem as suas necessidades, mas que há de última palavra de tecnologia. Não só produtos que nós chamamos, né, da linha de bicicletas atuais analógicas, como também de bicicletas elétricas. E nós estamos investindo também, já tem mais de 2 anos que nós lançamos bicicletas elétricas no Brasil e vamos continuar esse portfólio no futuro. E o Planeta Bike que te pergunta aqui se o foco na retomada vai ser nas bicicletas urbanas. E uma outra pergunta que eu tenho aqui do Fernando Maranhão é se a necessidade de ficar em casa tem afetado muito a venda de bicicletas como veículo, porque a gente vê que cada vez mais isso é uma tendência. Sim, então a primeira resposta, sim, bicicletas urbanas, mas mountain bike. O Brasil virou um universo de bicicletas de mountain bike em desenvolvimento, né? Um segmento que cresce muito, não só para uso
de esportes, mas também para uso em deslocamento urbano, em transporte de ponto A a ponto B, mas a bicicleta urbana sim. Então, sim, entre as nossas prioridades estão modelos tanto urbanos como de mountain bike. Tá? E sobre a questão de afetar, as pessoas estão buscando também usar a bike em casa, comprando o que nós chamamos os aparelhos de rolo para fazer, né, a própria ginástica em casa, ou usando a bicicleta em deslocamentos curtos, seguindo nas orientações de segurança. Agora, a indústria, sim, nesse período de curto prazo, está muito afetada, em termos de consumo, pela grande quantidade de estabelecimentos de varejo, como os meus amigos aqui comentaram, é uma realidade que está nos afetando também. Perfeito. E tem uma outra pergunta agora aqui para você, é se a Extra Light será relançada. Eduardo Rodrigues. Então, você vê que tem muita gente que tem paixão pela marca Caloi aí participando. Então, olha, fica torcendo, ó, e veremos. Esse é um dos segredos para o futuro. Tá ótimo. Muito obrigada, Ciro. Queria passar a palavra para o Augusto. Augusto, como é que vocês estão na Cargill pensando e que estratégias estão desenvolvendo para essa retomada nesse momento? Nós estamos, antes de nada, Renata, com um olhar muito forte, como eu comentei, nas pessoas. Então, a gente sabe que vai ser uma retomada gradual, vai ser muito bem medida, com muitos cuidados, não é simplesmente aperta um botão e vamos levar todo mundo de volta para o escritório. Então, muito provavelmente o nosso processo de home office vai ser estendido e, ao mesmo tempo que os cuidados dentro das fábricas vai continuar sendo uma das grandes prioridades. Mas eu queria aproveitar também para comentar, né, que o time tem feito um trabalho brilhante, não só no sentido de manter a operação de pé, funcionando, mas também de levar a inovação para o mercado. No nosso mundo das commodities, a gente tem liderado inovações muito importantes. Acabamos de lançar um novo elefante, uma nova embalagem reutilizável, que passou por um investimento milionário na nossa fábrica de Goiânia, é uma das maiores fábricas do grupo, é uma nova tecnologia, uma tecnologia asséptica, o que garante muito mais segurança alimentar, e é um produto que na sua cadeia produtiva emite muito menos carbono do que a apresentação anterior. Então é um produto que está chegando agora nas lojas, começamos com campanha digital, e a repercussão está sendo excelente. Então, é um exemplo de como você navega na crise, tomando as decisões de curto prazo, mas sem perder o horizonte. Outra coisa é que nós temos conseguido manter excelentes discussões estratégicas de futuro no meio da pandemia, e isso mostra como as pessoas estão querendo entender qual vai ser a cara desse novo mercado no pós-evento. Como vai ser esse consumidor? O que é uma tendência do hoje, porque estamos todos em isolamento social, e o quanto isso vai permanecer no pós-evento. Então, a gente está olhando muito para fora, olhando muito para os países, para as geografias que já estão no estágio um pouco mais avançado, e aprendendo isso e tentando ajustar para a nossa realidade. Uma das coisas que a gente sabe, e eu já comentei isso no início, é a questão da digitalização. Eu, particularmente, acredito muito que a forma de você consumir vai sofrer ajustes. Não necessariamente uma mudança completa, acho que vai ter um momento das pessoas quererem sair das suas casas, voltar a visitar parques, lojas, supermercados, e ter de volta esse sentimento dessa liberdade, mas alguns aprendizados a gente acredita que vão permanecer. Então, um é a compra digital. Muitas pessoas aprenderam a consumir digitalmente, e acho que isso é algo que veio para ficar também no mundo da alimentação. A preocupação com a saudabilidade, então, de você consumir alimentos corretos, e a preocupação com o clean label, né, que é a questão da embalagem, que traduz para você o tipo de ingrediente, a especificação técnica de um produto. Isso é algo que nós acreditamos também que vai ser uma realidade. E ao mesmo tempo, a questão da reintegração dos momentos dentro de casa. Então, essa história de você voltar a ter um café da manhã, você voltar a ter um almoço com a família, você voltar a ter um jantar, são rituais que, de alguma forma, estavam dispersando e as pessoas voltaram a reconectar.
e nós acreditamos que isso também vai ser parte de uma tendência nesse mundo da alimentação. Então, olhando para frente, qual é o grande questionamento que nós temos? Como vai ser a retomada da questão da segurança para as pessoas? Isso é o ponto primordial. O número 2, como vai ser o cenário econômico no qual a gente vai estar inserido? Nós não sabemos exatamente o número de desempregados, o poder de compra das famílias. Isso vai interferir diretamente na capacidade de demanda, e isso vai interferir, obviamente, na indústria. Então, todos, eu acredito, estão fazendo o seu melhor para manter empregabilidade no melhor nível possível, mas a gente sabe que a realidade econômica do Brasil é algo que vai sofrer, assim como todas as economias sofreram no mundo, e ao mesmo tempo as indústrias vão ter que ser cada vez mais ágeis e cada vez mais flexíveis para se ajustar a essa nova realidade. Eu acho que outra mensagem que nós vimos, uma grande colaboração de indústria e varejo. Nós nunca estivemos tão próximos no sentido de garantir que as indústrias façam o supply, façam o abastecimento das lojas, e os varejistas, por sua vez, flexibilizem os processos internos, diminuam burocracias, para que esse produto possa chegar até o consumidor final na forma certa, na velocidade certa e no preço certo, né? Então, tem muitos aprendizados interessantes desse momento que a gente vai levar, e eu acredito que vai existir uma retomada, é o que a gente está vendo, são as grandes projeções desse universo todo de consultoria ao qual a gente está exposto, cada país dentro da sua realidade, mas todo mundo trabalhando em uma retomada muito gradual e, num primeiro momento, talvez um pouco desbalanceado entre os tipos de negócio que cada um tem. No mundo dos alimentos, a gente espera uma retomada rápida. Talvez o ponto de atenção seja o canal do food service, que a gente sabe que foi muito impactado, e ele vai ter ainda uma curva até voltar à sua base histórica. Augusto, queria aproveitar aqui algumas perguntas que estão sendo feitas no sentido de como consumir, né? Então, tenho aqui uma pergunta que, será que o consumidor vai voltar a consumir e de uma forma mais ávida, né? Já que ele ficou um período sem consumir, como é que você vê isso acontecendo de uma forma muito intensa? E, junto com isso, o Minoro também pergunta se, com essa degradação da renda, né, de uma forma geral, e a necessidade aí de recomposição do caixa das empresas, se você acredita que vai haver uma explosão de ofertas, de promoções, quer dizer, acho que, então, essa questão do consumidor voltando e das empresas se comportando, né, como é que você enxerga? Olha, nós tivemos hoje, inclusive, dentro de uma ligação com os nossos pares globais, nós fomos expostos a um dos aprendizados justamente da China, né? Então, o que nós vimos lá é justamente essa corrida em busca do consumo e como ele foi não necessariamente igual ao momento pré-Covid-19. Alguns exemplos: as pessoas foram em shoppings, mas numa taxa de circulação um pouco menor e o movimento de compras muito abaixo do que foi o período pré-Covid. Lá, em especial, uma busca muito grande por veículos automotivos. A gente não entendeu muito claramente as razões, mas teve uma busca muito grande por compra de veículos, provavelmente porque talvez tivesse uma necessidade, ficou represado e as pessoas foram buscar. A mesma coisa na questão do food service. Vimos uma rápida retomada, não necessariamente nos mesmos patamares, mas teve uma rápida retomada. Um segmento que ainda não recuperou totalmente é o do entretenimento, com principalmente cinemas. Acho que aí existe uma preocupação natural sobre as pessoas estarem confinadas dentro de um espaço fechado e que, mesmo com todas as medidas de segurança, as pessoas ainda não se sentem 100% à vontade para poder desfrutar como desfrutavam antes. Então, o que eu vejo no mundo dos alimentos em especial é o que eu comentei antes, a preocupação com a saudabilidade
a preocupação de você ter esses rituais dentro de casa e o acesso digital como mais um veículo de consumo, além de todos os que a gente já conhece nas lojas tradicionais. E a... Augusto, Claro, sim, por favor. Me permite dar um exemplo sobre o que você está falando. Nós temos algumas lojas no Mato Grosso. E o Mato Grosso, no final de semana retrasado, permitiu a abertura dos shoppings. Então, muito em linha com o que você está falando, no final de semana retrasado, nós tivemos um aumento de vendas, comparado com o mesmo final de semana de um ano anterior, de mais de 50%. Então, claramente existia uma demanda reprimida e a hora que deram a oportunidade, o consumidor correu para a loja. Neste último final de semana, que foi o segundo depois da abertura do shopping, comparado a um ano atrás, nós tivemos uma queda de mais de 50%. Então, aparentemente existe o efeito champanhe. A hora que você abre, você tem uma demanda reprimida, mas aparentemente ela é suprida muito rapidamente e nós vamos depois para um nível bem mais baixo do que o anterior. É um bom exemplo, Silvio. Então, existe uma explosão de consumo inicial, mas depois isso já cai e volta para um patamar inferior ao anterior. É isso que você vivenciou há pouco, Silvio. Exatamente. E, Renata, só para reforçar, o Augusto tocou num ponto que eu ia aproveitar o gancho aqui, muito relevante, que é o que vai acontecer com a demanda saindo agora, olhando o terceiro e quarto trimestre. E a nossa sensação também, por ser uma empresa conectada globalmente, está vendo o que está acontecendo em outras regiões do mundo, vai estar diretamente relacionado com as ações do governo agora que podem ou não gerar mais desemprego ainda. O desemprego afeta, imagina, se para alimentos essenciais, como temos aqui representado pelo Augusto, tem talvez um impacto não tão relevante para bens duráveis, que é o nosso caso, é uma grande preocupação para toda a cadeia das associações que estão ligadas a bens duráveis hoje. E isso, nós estamos vendo aqui a preocupação com o que vai acontecer nos próximos 30, 60, 90 dias, até uma realidade, decisões do governo. Eu acho que o foco agora é em medidas que venham apoiar essa retomada. Perfeito. E olha, eu acho que tem uma pergunta aqui que dá para explorar com vocês três, né? Que é com o aumento do dólar, então que isso, você até falou, Ciro, agora de fornecedores, de localização de fornecedores, isso é muito importante, mas qual é a estratégia de precificação dos produtos que usam matérias-primas importadas? Então aqui a gente vê em tecnologia, toda essa parte de componentes, na indústria de tecnologia, e acho que isso passa pelos 3 negócios aí de vocês. Como é que vocês enxergam isso? Eu posso começar. Na área de tecnologia, um telefone celular, uma televisão, um computador, ele é altamente dependente de componentes que são fabricados, de forma geral, em pouquíssimos lugares no mundo. Ou seja, um telefone celular, você tem, vou me arriscar aqui com o número, mas você tem 60% pelo menos do custo lastreado no dólar. Então, nós partimos de um dólar aí no final do ano passado por volta de 4, estamos alguns dias chegando próximos de 6. Não há como não ter esse impacto no mercado como um todo. Acho que hoje a demanda está absolutamente reprimida, então a gente não está sentindo esse aumento de preço, mas com um dólar num patamar tão diferente, a indústria de eletrônicos ela não tem como não sofrer uma mudança nos preços que nós enxergamos a nível de consumidor. Vocês... Bom, eu posso falar aqui também, porque a nossa cadeia, como eu já disse, nossa base de fornecedores, a indústria como um todo é pelo menos 50%, 60% internacional versus nacional. Nós trabalhamos nos últimos 10, 15 anos para apoiar o desenvolvimento de empresas, fornecedores até globais que se localizaram e outros locais que se desenvolveram aqui também. Mas essa é uma das grandes preocupações, não só da nossa associação, a Bracico, da outra associação que é o sindicato, que eu também represento junto à Fiesp, que é o CIMEFRE, e todos agora mobilizados em entender, bom,
tentar imaginar que um custo de uma desvalorização de 30% vai passar para o consumidor é inimaginável. Por isso que nós estamos realmente fazendo um trabalho pesado, olhando dentro de casa, a revisão de portfólio de produtos, tentando rever, trabalhar também com a questão de localização de peças e componentes. Não é fácil. A nossa indústria tem um lead time de desenvolvimento, muitas vezes de mais de um ano para você, entre o desenvolvimento e a realização, mas está, como eu mencionei antes, entre as nossas prioridades, que é como fazer para que nós consigamos continuar investindo no desenvolvimento do segmento de bicicletas, na penetração, no uso. Então, temos um grande dever de casa em conjunto, para toda a cadeia. Perfeito. Eu acho que no nosso caso, e aí ouvindo tanto o Silvio quanto o Ciro, para nós, o mundo das commodities é regido por suas governanças de preço global, e aí a questão do câmbio interfere dramaticamente. Obviamente que a gente acompanha isso diariamente, tentando não transferir isso para o consumidor final, porque a gente sabe que é um consumidor final que tem seu poder de compra bastante restrito, mas é um desafio olhando para frente, sim, porque coloca uma pressão gigantesca nas margens. Só olhar para trás, há 18 meses, o dólar custava R$ 3,20, né, 18 meses atrás. Já estamos com pico, fechando a 5,60, 5,70, né? Hoje fechou a 5,59. Então, é um desafio adicional, além de todos os que a gente já está enfrentando. E eu também queria trazer uma outra pergunta aqui, que eu acho que os três podem responder, que é com relação a contratações e mudança no perfil das pessoas, né? Então, acho que existe um cenário absolutamente diferente há 2 meses atrás, né? Então, vocês acreditam que vai mudar o perfil de algumas pessoas-chave que vocês precisam na organização? E vocês enxergam uma retomada de contratações, seja por mudança de perfil, ou seja por aumento de demanda de alguma maneira? Como é que vocês enxergam isso? Uma pergunta aqui do Guilherme Alger. E eu, antes de passar a palavra para vocês, eu queria pedir de novo para, por favor, vocês tirarem as câmeras, né? As câmeras e colocarem no mudo. Porque alguns, eu estou vendo que alguns estão sendo derrubados aqui da conversa por causa disso, né? Deixar as câmeras só para os nossos países e colocarem os seus microfones. Talvez eu comece aqui então agora, e aí já passo para o Ciro e para o Silvio. O que nós estamos vendo é que nunca foi tão importante você ter pessoas com o sentimento de dono, muita agilidade no aprendizado, adaptabilidade, porque as circunstâncias mudaram tanto e tão rápidas e colocaram as pessoas numa situação inesperada de estresse, né, uma pressão psicológica, de ter que lidar com tantos fatores ao mesmo tempo, e a gente vê que isso tem sido chave para as pessoas conseguirem conduzir o negócio e seguirem adiante. Eu acho que todos estamos aprendendo com a crise, e isso vai ser ponto de discussão para o tipo de talento, liderança que a gente vai buscar no futuro. Né? Quanto a contratações, nós inclusive fizemos contratações durante a crise. Tudo vai depender, obviamente, do cenário que a gente enfrenta. E acho que toda empresa que quer ser bem-sucedida quer crescer, quer contratar, quer investir, quer renovar seu parque industrial, quer ter mais clientes. Acho que todos nós trabalhamos para isso. Acho que quando você toma qualquer medida ao contrário, é realmente algo muito extremo. Passo a palavra para o Ciro e para o Silvio. Olha lá, sobre esse tema, sim, nós temos visto, não necessariamente somente por conta da crise, tá? Na nossa empresa, eu sou rodeado, sou felizado de ter um timaço que se move pela paixão e o propósito da Caloi, e a gente tem, aliado até a estratégia que nós revisamos há pouco mais de 2 anos atrás, visto áreas específicas onde nós estamos investindo para desenvolver pessoas ligadas ao mundo digital, para que a gente possa se desenvolver nessas capacidades, fortalecimento, por exemplo, na área de demanda, fortalecimento da área de
engenharia industrial, na área de qualidade também. Então, sim, mas não necessariamente só atrelado à crise. A crise agora está nos trazendo, por exemplo, uma realidade que cada vez mais nós vemos que essa realidade de interação, de reuniões online, o Augusto já tinha até comentado isso antes, veio para ficar. Acredito que nós vamos até, falando de home office que nós adotávamos, já tínhamos uma política de home office que tínhamos adotado, mas ela era ainda muito, eu diria, superficial, não fazia parte contínua, e hoje ela virou a realidade. Eu posso dizer que a produtividade da nossa empresa até aumentou nos últimos 2 meses, pelo o nível de reuniões, pela pontualidade que nós temos e que está exigindo muito foco nosso para manter uma comunicação assertiva, para manter muita objetividade no engajamento, manter o time também engajado e motivado nos temas da empresa, como eu vi aqui que os meus pares mencionaram hoje. Olha, acho que a gente tem que manter uma coisa em perspectiva. A crise um dia acaba. Então, e nós estamos gerenciando as nossas empresas, os nossos colaboradores, e isso precisa estar todo dia em cima da nossa mesa. A crise começou, a crise, estamos no meio dela, mas um dia ela vai acabar e a nossa empresa ela é perene em relação a esses tempos. Então, mudança de perfil de profissional, eu acho que sim, acho que existirá. E aí eu volto para o exemplo das nossas lojas físicas. Há um bom tempo se fala em omnicanalidade, uma transparência entre o online e o offline. Mas talvez a pandemia tenha sido o maior motivador de omnicanalidade que já existiu. Então, todas as soluções em que fica transparente para o consumidor, quando ele compra, ele pode ir buscar na loja, ele pode receber em uma hora recebendo lá da loja, ele pode comprar na loja e receber na casa dele. Todas essas múltiplas soluções que acabaram sendo aceleradas agora com a pandemia, vai exigir que nós tenhamos um time de vendas com muito mais perfil digital do que nós tivemos até hoje. Então, nós vamos treinar os nossos colaboradores e nós vamos nos certificar que, a partir de agora, essas características estejam presentes nas nossas próximas contratações. Da mesma forma que o Augusto mencionou, a crise ela é muito dura, talvez a maior crise que já existiu, mas ela não faz com que todos os segmentos sofram. Existem segmentos que estão indo bem. Então, o online é um bom exemplo. Todas as empresas de logística é um outro exemplo. Então, mesmo durante a crise, apesar de que nós tivemos que tomar medidas muito duras na nossa área de varejo físico, na nossa área de varejo online, nós também tivemos contratação. Então, responder quando voltam as contratações, eu não me arriscaria, depende um pouco da extensão dessa crise, de como volta o consumidor, mas a crise vai passar e se nós tomarmos as medidas corretas agora, nós saímos da crise mais forte do que nós entramos. Ótimo, não, tá certo, isso mesmo, né? Até eu estava ouvindo uma live aqui com o Paulo Guedes, e ele mesmo estava dizendo, né? Não só ele, mas como o próprio Abílio estava dizendo, já vivi muitas crises, todas elas passam, né? Então, a gente acredita mesmo que isso vai passar, mas eu acho que o perfil dos profissionais nas empresas, muitas vezes, também podem ser alterados agora, porque as empresas todas estão se transformando nesse momento. E eu queria aproveitar e trazer uma pergunta aqui da Jorge, né, que ela fala sobre sustentabilidade, né? Então, como é que vocês enxergam e se posicionam em termos de preocupação, de colaborar com a comunidade, de ser sustentável, de responsabilidade social? A gente sabe que existem empresas que têm programas muito robustos, né? A Cargill, por exemplo, tem um programa muito robusto globalmente e também nacionalmente, né, Augusto? Mas eu queria ouvir um pouquinho de como é que vocês enxergam esses pilares. Posso começar. Obrigado, Jorge. Acho que vai ser ainda mais importante a questão da sustentabilidade.
e isso é algo que a gente vem discutindo internamente. Só para te dar exemplos, a Cargill tem isso no seu coração, e no meu negócio especificamente, nós temos todo um trabalho com a originação do óleo de palma, por exemplo, sobre a questão da sustentabilidade, que venha de áreas que não tenham desmatamentos. Nós temos, por exemplo, algo muito próximo de todos vocês, que é recoletar o óleo utilizado, o óleo de cozinha do Lisa. Só para dar alguns números, nós recoletamos ano passado mais de 1 milhão de litros de óleos, e que isso ainda é muito pouco quando a gente compara com outras categorias. Então, além disso, outros temas como a água, o consumo de água no processo fabril. Então, eu acredito que vai ficando mais evidente que os recursos naturais são escassos e que nós todos temos que ter um cuidado gigantesco em toda essa cadeia, desde essa originação, processos fabris e depois o descarte de embalagens, além de tantas outras dimensões que estão ao nosso redor e que eu acredito que vão ganhar ainda mais força nos próximos anos. Posso continuar aqui, Ciro? Vai lá, Silvio. Queria falar um pouquinho sobre... A pergunta foi sobre sustentabilidade, sobre trabalho com a comunidade. A Renata mencionou no começo que a Allied é uma empresa investida de um fundo de private equity que é o Advent. O Advent vem fazendo, em conjunto com 5, 6 empresas, um trabalho bastante forte junto à comunidade nesse período. Foi um investimento de mais de 50 milhões de reais em 6 hospitais, preparando os hospitais para ter os leitos prontos para a situação crítica que nós estamos. Distribuímos mais de 70 mil cestas básicas, apoiamos a Central Única de Favelas, que é uma organização que promove o suporte a famílias necessitadas, e o que eu vi é que isso acabou se tornando um fator de união dentro da empresa. Uma ação menor, mas que foi a gente sentiu que tinha uma solicitação do nosso time. Nós criamos um suporte a uma outra ONG que chama Liga Voluntária, que também suporta famílias necessitadas, e nessa é uma vaquinha virtual, onde a cada real que qualquer colaborador colocasse, a empresa faz o match, coloca o mesmo valor. Isso acabou sendo um fator de união aí de todo o time. Então, foi bastante forte o trabalho tanto da Advent quanto da Allied aí no suporte à comunidade nesse momento. Tá. No nosso caso, falando aqui, como eu falei no início, a história da nossa empresa, por mais de 45 anos, está muito ligada ao Polo Industrial de Manaus, à Suframa. Nós, como uma das empresas quase fundadoras desde o início da década de 70, seguimos, como somos uma empresa de transformação, que lidamos com aço, com alumínio, seguimos regras muito rígidas no que diz respeito à gestão, descarte, toda a parte de gestão também dos produtos que são provenientes de toda a linha de produção, as linhas de produção ligadas a esses produtos. Mas no que diz respeito à comunidade, nós apoiamos sim instituições, mas muito com foco no Amazonas. O Manaus, pelo foco da Calói Norte S.A., está ligada à realidade, e principalmente agora durante a crise também. Ótimo. Eu queria trazer uma outra pergunta aqui do Leonardo, né, do Leonardo Araújo, que até a chegada de uma vacina, que a gente não sabe exatamente quando vem, mas muito provavelmente é em 2021, quais cuidados adicionais vocês estão pensando para a retomada com equipes que precisam estar na rua, né? Então, equipes de vendas que precisam estar na rua, ou a produção que precisa estar, enfim, em loco. Que cuidados vocês estão tomando? Posso começar? Olha, muitos cuidados. A gente pode talvez estender, e eu vou tentar não ser muito longo na minha resposta, mas o grande objetivo é que o ambiente de trabalho seja tão bom, tão seguro, que a pessoa venha
poder contribuir e não ficar preocupada se ela está sendo exposta ou não. Isso passa desde medidas simples como termômetros na entrada das operações para um escaneamento, utilização de máscaras em tempo integral, utilização do famoso álcool em gel, além do isolamento, obviamente, de grupos de risco que possam estar expostos desnecessariamente, e dentro do possível, todos aqueles que consigam produzir, né, manter suas operações de forma remota, que o façam, inclusive o time comercial. Nós ouvimos que agora alguns clientes estão começando a chamar para umas conversas pessoais, mas também tomando todas as medidas, distanciamento, os cuidados na entrada e tudo isso que eu já mencionei no ambiente fabril. Muitos clientes estão fazendo a mesma coisa nos seus escritórios, e por isso que eu digo que vai ser uma retomada muito gradual, muito cuidadosa, porque qualquer deslize, a gente pode ter uma onda maior de contaminação, quando a gente precisa, na verdade, o famoso achatar a curva, né? Não, e o Augusto capturou muito bem aí eu não vou repetir, a nossa preocupação é similar, temos até um grupo de trabalho que está ligado a isso, porque como eu mencionei no início, a crise nos pegou no contrapé de uma mudança e unificação de uma nova sede em São Paulo. Então agora estamos revendo para entender como vai ser essa mudança e retomada, seguindo todos os critérios, né, ligados à prevenção nesse momento, e em paralelo à parte industrial. A preocupação nossa também, como eu já falei mais cedo em relação a indústrias, aos passos. Nós já tínhamos estabelecidos alguns passos em março, porque a fábrica continuou a operar até o final de março, parou agora nesse período de abril, início de maio, mas também temos equipes comerciais por todo o país. Então a preocupação também está ligada ao nosso time de vendas, que atua em toda a região nacional, sobre as ações e preocupações e cuidados que eles têm que ter na retomada. Por enquanto, o time está totalmente operando em home office e usando, né, a tecnologia de conexão virtual e também telefone, mas nós estamos agora também preparando toda uma plataforma de comunicação, como eu disse, que vai cuidar dos nossos funcionários ligados a fábricas, ligados aos centros de distribuição, comercial e sede. Acho que o Ciro e o Augusto aí resumiram bastante todas as medidas aí que são recomendáveis para a volta. No nosso caso, nós temos um grupo aí de heróis que não puderam ir para o home office, que é o nosso pessoal que fica nos nossos estoques. Como nós mantemos as vendas online, então não tinha como fechar a logística e o estoque. O que nós fizemos, além dessas medidas que o Ciro e o Augusto já mencionaram, nós dividimos o grupo em dois times, e esses times se revezam. Então, uma semana, o time A vai segunda, quarta e sexta, na semana seguinte ele vai terça e quinta, e com isso a gente diminuiu o contato entre eles, aumentamos o espaçamento entre as pessoas. Quando a gente voltar para o escritório, a gente vai adotar a mesma medida, a gente não volta quando os governos determinarem que a volta é permitida, a gente não voltará com 100% do time, mas a gente vai voltar durante um tempo com um revezamento de 50% do time a cada dia. Tá ótimo. Nós temos aqui mais duas perguntas, né? Porque estamos chegando ao fim, definimos aí que teríamos 1 hora de bate-papo, estamos exatamente a 1 hora. Mas o Gino nos pergunta aqui como é que vocês enxergam a globalização no pós-pandemia, né? Hoje a China aí tem 20% do PIB apoiado em exportações em alguns setores, e aí ele pergunta se vocês acreditam que haverá uma repatriação aí de parte do supply chain. Alguém também não precisam ser os três para responderem todas as perguntas. Essa é boa para o Ciro, hein? O Ciro já respondeu essa aí. Eu mais ou menos respondi, mas na realidade na nossa indústria, gente, global, a China e o Sudoeste Asiático, no segmento mundial de bicicletas, representa 80% da produção mundial. Uhum. E esse foi um fato evoluído nos últimos 15, 20 anos. Mas a grande vantagem, nós temos também o Brasil,
junto com a Índia, junto com alguns países do leste europeu, já representa um dos grandes polos de produção de bicicletas, não só de produtos de aço, de alumínio, de tecnologias. Estamos cada vez mais produzindo. Isso não é uma realidade somente para o polo industrial de Manaus, mas a indústria nacional como um todo está cada vez mais forte, competindo de igual para igual com a indústria global de bicicletas. Isso é um fator bastante relevante, mas, como eu disse, nós vamos ter que continuar trabalhando com a cadeia, seja com a cadeia de fornecedores locais, seja com a globais, para que a gente consiga otimizar o lead time do supply chain como um todo. E olha, só para complementar, eu dou um exemplo aqui do mercado de smartphones. Tem um grande fabricante que tem o seu principal produto, 100% dele fabricado no distrito de Wuhan. Ele teve 100% do volume parado durante todo o tempo da epidemia na China. Eu tenho certeza que daqui em diante haverão estratégias de diminuir esse risco e espalhar essas produções por vários locais do mundo. No meu caso, o mundo das commodities é globalizado e vai continuar sendo globalizado. Então, não muda. Tá bom. E acho que também temos uma pergunta aqui. Vieram mais duas, eu vou tentar abreviar, mas, enfim. O David nos pergunta aqui sobre os cuidados que estão sendo... E que cuidados, né, que as empresas estão desenvolvendo para os funcionários que têm aí toda a jornada reduzida. A gente sabe que tem todo o movimento não demita, mas também sabemos que algumas empresas não vão conseguir, dependendo da retomada da economia, eles não vão conseguir, por tanto tempo assim, não demitir nenhum colaborador. E estão sendo feitas todas as reduções de jornada, enfim. Que cuidados que as empresas em que vocês atuam estão tendo nesse sentido? Olha, na Cargill, por exemplo, nós temos um programa bem interessante de apoio psicológico aos funcionários para esse período tão crítico. E a gente sabe que não é fácil, porque você, como eu comentei antes, você lida com uma série de pressões, não só profissionais, mas pessoais, e a gente sabe que é um período bastante desafiador. Então, a gente tem procurado abrir esse canal de comunicação para dar esse apoio para o nosso time no momento que muitos estão precisando, né? Isso tem ajudado muito, a gente tem recebido bons feedbacks, inclusive. No nosso caso, nós também criamos um programa bastante intenso de comunicação com os funcionários para buscar, nesse momento difícil, manter a saúde mental, a tranquilidade, a serenidade de todos. Então, criamos alguns canais diferentes, mas em todos eles com o objetivo de posicioná-los, tudo o que está acontecendo, trazer conteúdo. Então, criamos uma série de lives onde trouxemos psicólogos, semanalmente temos uma sessão de meditação, trouxemos várias coisas diferentes aí para manter o nosso público informado e unido. Legal. Para não repetir exemplos, Renata, no nosso caso, nós estamos fazendo um trabalho de comunicação e engajamento de diferentes níveis da organização. Por exemplo, semanalmente, nós estamos engajando desde a minha pessoa, diretores, gerentes sêniores, gerentes, coordenadores, uma liderança. Estamos falando de quase 30 e tantas pessoas de toda a organização, engajado para entender o foco, as discussões que nós estamos falando aqui, fazendo em relação às pessoas, em relação ao caixa, em relação aos canais e clientes, em relação aos planos que virão pós-crise, e a comunicação nesse momento, o engajamento, né, o empoderamento dos líderes, para que eles possam navegar essa comunicação até os níveis operacionais, a nossa fábrica, o centro de distribuição, equipe comercial. Então, ter um time muito comunicado e engajado. Isso, para nós, é muito importante nesse momento. Ótimo. E queria fechar aqui com duas perguntas. Uma delas é para o Ciro. Ciro, o Emerson Boada te pergunta, ele diz, né, que nos últimos anos a indústria de bikes mundial
vem agregando muito valor ao produto. É verdade, né? Algumas bicicletas chegam a ser, aí ele até menciona, mais cara do que um automóvel, enfim. Se existe algum plano, como é que a Caloi, se a Caloi tem uma estratégia nessa direção, se existe algum plano para ampliar a questão da mobilidade, trazendo outros produtos para o portfólio, como patinetes, ou, enfim, até pensar algum veículo elétrico, como é que vocês estão pensando isso? Sim, a Caloi, na realidade, é uma marca, né, muito querida que já atende, tem uma responsabilidade de atender, como eu disse, todos os, não somente uma amplitude de canais, são 7, diríamos, subcanais em total, mas também todos os segmentos. Nós atingimos hoje bicicletas desde o nível infantil, bicicletas voltadas ao que nós chamamos de linha standard, que é usado para deslocamento, para transporte, bicicletas de mountain bike, urbanas, bicicletas de performance também. Então, no portfólio Caloi, nós temos produtos que vão desde 300, 400 reais, para você ter uma ideia, até 25 mil reais. E temos as outras linhas de produtos, porque a Cannondale, que é uma das principais marcas globais do grupo, aí você está falando de um escopo de produtos que vão de preços de 3, 4 mil reais até 70 mil reais. Então, você falou que é mais que um carro muitas vezes, mas isso está ligado ao quê? Atender diferentes segmentos e níveis de exigência para o consumidor. Mas sim, o foco da Caloi tem sido em uma transformação contínua do seu portfólio nos últimos anos e ampliação. Então, nós temos sim iniciado, como eu tinha mencionado mais cedo, o segmento de bikes elétricas, e-bikes, que nós chamamos, que vai ser, e a Caloi tem um papel de investir e ajudar a desenvolver o mercado, e ela está fazendo isso e vai fazer ainda mais. Ótimo, tá bom. A gente tem aqui uma última pergunta sobre vendas, né? Quer dizer, o canal digital vai substituir as outras formas de vendas. A venda direta, talvez, eu acho que aqui nós não temos venda direta no nosso painel, mas as vendas, o Marco Zito menciona a venda na rua, né? Então, eu acho que talvez seja mais uma abordagem de quanto essas vendas digitais vão substituir o canal tradicional. Eu gostaria de agregar um comentário, como eu falei no início, o e-commerce, para mim, ele veio para ficar, é algo que o ser humano vai se adaptar cada vez mais, é conveniente, e isso, não acredito que vá substituir a experiência em loja, ainda mais em países como os nossos, onde sair para passear numa loja, né, ainda é parte do entretenimento das pessoas, mas vai ser complementar. Acho que no que o Silvio falou do Omni, de você ter múltiplas opções, ele se consolida definitivamente como mais um caminho para as pessoas consumirem. E acredito que o time comercial vai também ter que se ajustar e aprender a navegar nessas plataformas de uma maneira diferente, cada vez mais ágil, com mais informação disponível, e tudo isso para servir clientes e consumidores da melhor forma. Perfeito, tá ótimo. Olha, eu gostaria imensamente de agradecer a vocês, Augusto, Ciro e Silvio, em nome da Soul. Foi um enorme prazer mediar um painel tão rico, com tanta experiência que vocês agregaram aqui. Eu estou lendo sem parar as pessoas elogiando tudo que vocês trouxeram e a riqueza da conversa. Então, espero de vocês, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Renata. Ciro, obrigado, Renata. Um abraço, prazer para vocês. Obrigado, um grande prazer. Renata. Obrigado, Renata. Obrigada a todos. E a todos que participaram conosco aí. Obrigado aos participantes. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau. Muito obrigada.